Olá, uma saudação especial a todos. Eu vou falar aqui com vocês hoje sobre o uso, de Big Data e Analytics para redução da inadimplência, um exemplo do setor de saneamento, mas que pode também ser aplicado a qualquer empresa que tenha um volume grande de clientes, que com isso produza uma quantidade significativa de dados para análise, para atuação no setor de cobrança e redução da inadimplência. É, o mercado hoje, de saneamento, ele sofre também com a inadimplência, que eu acho que é uma dor, das empresas em geral, mas as empresas de saneamento em especial, elas lidam com um produto que é um produto, uma matéria-prima que é um bem natural, mas que passa por uma significativa transformação, até que ele chegue em condições de ser vendido, de ser disponibilizado para o consumo da população. Atualmente a maior parte dessas empresas elas são estatais, no Brasil, o que acaba trazendo esse componente para a identificação do problema que a gente verificou. Hoje as empresas de saneamento, estatais, elas sofrem tanto com a falta de investimentos, com a escassez de recursos para aplicação e inovação, e também com desconhecimento das ferramentas e técnicas, e tecnologias da ciência de dados, da inteligência artificial, que ainda não são muito trabalhadas nas companhias. Atualmente, as companhias elas se utilizam, de métodos tradicionais de cobrança, com uma régua de cobrança única, linear, em que todos os clientes passam por todas essas ações, de forma sequencial e linear, sem que haja qualquer tipo de preparação dos dados, identificação de um perfil de pagamento do cliente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí uma primeira ação de cobrança com 20 dias, que é uma negativação, depois com 50 dias os clientes migram aqueles que não pagaram, migra para a cobrança administrativa e depois para a suspensão do fornecimento de forma linear, sem que haja um trabalho sobre qual é a melhor ação para esse cliente. O público-alvo, então, é voltado para o segmento de saneamento, e aí, por conta disso, a gente batizou esse projeto de Water Billing, que é a cobrança do segmento de saneamento. Mas ele tem aplicação para as empresas que têm grande quantidade de clientes, que possuem características diferentes, que precisam, mas que todas essas têm a necessidade de redução da inadimplência comercial e antecipação do seu fluxo de caixa. Qual que é a proposta de solução para esse problema? Utilizando as ferramentas de Big Data Analytics para clusterizar os devedores de acordo com algumas características, como, por exemplo, a idade da dívida, a categoria de uso do imóvel, a quantidade de débitos, a localidade no contexto onde esse cliente está inserido, o prazo médio de pagamento e qual é a ação que esse cliente responde hoje na régua atual de cobrança, para que eu forme uma base de conhecimento para poder aplicar a solução, que é clusterizar os devedores a partir desse comportamento, com base nos dados cadastrais, da dívida, de pagamento, considerando a propensão, aquilo que qual é a ação que ele responde habitualmente ao pagamento da fatura. Após essa etapa, estabelecer réguas de cobrança com ações diferentes para cada um desses clusters, de forma que para cada cluster selecionado eu consiga ter uma ação que traga esse pagamento de forma mais rápida e até mesmo incentive o pagamento daquele cliente que normalmente não atendia a uma dessas ações de cobrança. Então, a segunda etapa do processo é analisar esses dados até para retroalimentar o sistema, gerar o aprendizado de eventuais mudanças que eu preciso fazer nessa carteira para trocar o cliente de um cluster para outro, à medida que ele vai talvez não respondendo a uma ação, ou à medida que se identifique que ele pode responder melhor a uma outra ação, de forma a pagar a sua fatura em débito, mais rapidamente, ou até mesmo atender a um pagamento que ele talvez não se sentisse incentivado a realizar. Então, eu trabalho numa empresa de saneamento pública e tenho aplicado essas técnicas já hoje e já estamos realizando a contratação de um sistema que tenha suporte, tanto para ciência de dados quanto para uso de inteligência artificial, e a gente espera não só uma redução no custo das ações, mas também uma antecipação no fluxo de caixa da empresa e a redução da inadimplência de uma forma geral. Então eu agradeço a oportunidade e de ter aprendido esses conceitos, de poder aplicar eles no meu dia a dia. Um grande abraço a todos.